A todas e todos, muito obrigada por estarem de regresso. Estamos agora na segunda parte da nossa conferência sobre avaliações ambientais num diálogo multidimensional, desta feita já em língua portuguesa, uma vez que os nossos oradores são portugueses. Temos um primeiro painel que vamos já iniciar, que vai versar sobre os esforços para simplificar a avaliação de impacto ambiental e com uma especial incidência sobre o chamado Simplex ambiental, a quem eu gosto de dar outros nomes, mas vou-me agora eximir de estar a fazer brincadeiras, quiçá de mau gosto. Vou deixar aos meus oradores essa tarefa, não de fazer brincadeiras, claro, de falar muito seriamente sobre o Simplex ambiental. Eu tenho à minha direita o Dr. Gonçalo Reino Pires, que é advogado e membro da APAI e, além disso, é counsel na Uria Menendez na área do urbanismo desde 2019. Tem mais de 15 anos de experiência na assessoria a clientes dos setores públicos e privados em urbanismo, ordenamento do território e ambiente. É consultor jurídico sobre questões de direito do urbanismo, abordando transações e promoção imobiliária, e também faz uma perninha, passa a expressão, com a docência, porque leciona cursos de pós-graduação e também intervém, como agora, em conferências sobre direito do urbanismo. A coordenação minha e do Dr. João Pilão considerou que seria importante ouvir o Dr. Gonçalo Reino Pires nesta matéria, e é isso que faremos com toda a diligência, sendo certo que depois ainda vamos a ouvir uma outra perspectiva, certamente, que é a perspectiva da Zero sobre estas, enfim, esforços, manobras de simplificação ambiental a que temos assistido já há um ano a esta parte. Doutor Gonçalo, muito obrigada por estar connosco, vamos ouvi-lo com toda a atenção. Muito obrigado. Gostava de começar por agradecer o convite à professora Carla Amado Gomes e ao Dr. João Pilão. E começava por dizer também que quem foi uma das pessoas responsáveis pelo facto de eu trabalhar nesta área e com muito gosto foi a professora quando deu aulas de Direito do Ambiente, já lá vão mais de 20 anos e não interessa, é verdade, não precisamos de ir por aí. Mas o que é verdade é que a forma como as áreas de direito público, nomeadamente o direito do ambiente, foram lecionadas quando fui aluno da licenciatura aqui na faculdade, pautava-se por uma forma muito arejada de abordar estas matérias e acabávamos por ver também alguma diferença entre uma forma mais clássica de lecionação e uma forma mais arrojada e mais direcionada e mais atual no que respeita também aos interesses e às causas que uma pessoa abraça quando tem aquela idade, e dessa forma a empatia que sentíamos naquelas aulas era imensa, e nessa perspectiva eu acho que foi um ótimo início de estágio. Está a falar de mim? Estou a falar, não em particular, mas também. Pegando agora aqui no nosso tema, a forma como eu preparei esta conferência foi não tanto procurar fazer dela um momento pedagógico relativo ao simplex ambiental, porque penso que também, passado um ano da entrada em vigor da lei ou mais, não era propriamente isso que se pretendia, mas era um pouco também procurar ver se o simplex ambiental acabou por dar ou não resposta a alguns dos problemas que tínhamos na altura e já há bastante tempo, e que se calhar ainda continuamos a ter numa medida semelhante ou diferente, e também se efetivamente em termos de prática passámos a ter uma forma diferente de encarar a avaliação de impacto ambiental, ou se no fundo procurámos mudar alguma coisa para garantir que, apesar da alteração legislativa, tudo ficava mais ou menos na mesma. Os problemas que se impõem aqui, então, são não apenas legais, e que eu gostaria de abordar nesta comunicação, mas, sobretudo, também muito práticos. Agora, com um grau de relevância que me parece de sublinhar, é que, tanto no urbanismo, onde eu
onde eu costumo desenvolver a maioria da minha atividade profissional, como no ambiente, que é uma área que está em paredes meias com o urbanismo e o ordenamento do território, nós não temos uma segunda oportunidade para criar uma boa primeira impressão. Ou seja, a partir do momento em que nós consolidamos o território de determinada maneira ou afetamos o ambiente de determinada maneira, voltar atrás é extremamente difícil. E daí a importância de nós termos estes mecanismos preventivos e prospectivos relativamente às intervenções que vamos ter no território. Eu tinha uma apresentação, não sei se podemos começar a apresentá-la, para que, no fundo, tenhamos aqui algum suporte visual também à explanação que vou desenvolver. Uma primeira questão que gostava de sublinhar é a importância que está agora cada vez mais a ser dada à avaliação de impacto ambiental como um fator de valorização de um projeto. Ou seja, já estamos a ter menos uma abordagem que era muito comum ainda há poucos anos, de se procurar que os empreendimentos, que os projetos não fossem submetidos à avaliação de impacto ambiental. Não era raro ver, por exemplo, loteamentos urbanos que tinham 499 fogos, para não chegarem aos 500. E dessa forma começámos a normalizar um pouco a avaliação de impacto ambiental, e isso acaba já por fazer parte também do perfil dos atores da promoção imobiliária e de outro tipo de projetos, e nessa medida a avaliação de impacto ambiental começa a ser já um selo de qualidade que, mesmo em situações em que pode ser discutido se é ou não necessária, os promotores acabam por querer assumi-la. Há depois também, como vimos na parte da manhã, uma intensa política pública no sentido de impor critérios ambientais, sociais, de governance, nomeadamente no contexto europeu, e dessa forma tem que haver também uma adaptação não apenas dos projetos, mas das próprias empresas em si para obterem este tipo de critérios. O que é que eu noto também? É que muitas vezes uma contingência de natureza ambiental tem uma repercussão fraturante na transação de projetos. Ou seja, quando há a compra e venda de uma fábrica, quando há a compra e venda de uma concessão ou do empreendimento turístico, cada vez mais a existência de uma fragilidade a nível de cumprimento da lei ambiental é tida como um fator de deal breaker, pedindo desculpa por recorrer a uma palavra não portuguesa, e nessa perspectiva os próprios atores estão a ver que há, numa situação concorrencial, vantagens em ter um cumprimento estrito da avaliação de impacto ambiental, porque ultrapassam a concorrência que não tenha tido esse cumprimento estrito. Uma outra questão que eu acho que deveria ser trabalhada de uma outra maneira era nós termos efetivamente uma verdadeira comunicação entre aquilo que tem sido a prática da avaliação de impacto ambiental, nomeadamente ao nível da identificação de medidas de mitigação, de compensação ou de potenciação de impactos positivos, e no fundo ver que em determinada altura, em todas as declarações de impacto ambiental, as mesmas medidas para o mesmo tipo de projetos estão a ser colocadas em consideração. Nessa medida, talvez seja de começar a puxar essa experiência para o ambiente legislativo e talvez seja de as transformar em lei geral. Depois, um outro aspecto que quero sublinhar também é a necessidade de não estigmatização da avaliação de impacto ambiental. Nós temos, efetivamente, que olhar para a avaliação de impacto ambiental como um auxiliar do processo de decisão administrativa, mas também do processo de construção de um projeto. A partir do momento em que um técnico tem que se confrontar com a necessidade de identificar e de explicar porque é que o projeto está a ser estruturado de determinada maneira e não de outra, este dever de fundamentação e este dever de racionalização acaba também por impulsionar a própria qualidade do projeto. E dessa forma, nós não podemos ver a avaliação de impacto ambiental como um obstáculo ao projeto ou como um inimigo da execução do projeto, mas sim como um elemento que efetivamente potencia a qualidade do mesmo. E tem que haver, na base, um diálogo grande entre a administração e o promotor, ou proponente, no caso da nomenclatura da avaliação de impacto ambiental, porque partir de uma situação em que este trabalho não é visto como um trabalho de equipa, é imediatamente, em primeiro lugar, a assunção de um preconceito, e vimos também na parte da manhã
que o preconceito é fortemente determinante relativamente à forma como olhamos para este tipo de procedimentos, mas acaba por ser um preconceito, e ao ser um preconceito, é um preconceito que também não é fácil de explicar. Só se for pela história passada, em que efetivamente tem havido algum choque, alguma fricção entre a administração pública e promotores no que respeita ao conteúdo do procedimento de avaliação de impacto ambiental e também ao seu resultado final. Depois, relativamente à discussão pública e à participação pública, o que eu vejo na minha prática profissional são dois tipos de abordagem bastante diferentes. De promotores nacionais, não é tanto um receio, mas uma desconsideração substancial da participação pública, mas também partindo de uma matriz que quem vai participar na discussão pública são, e perdoem-me a expressão, os militantes ou os maluquinhos. Não temos aqui ou não nos é reconhecida uma cultura de uma participação cívica consistente, materialmente substanciada e que apele tanto a quem está contra o projeto, mas também a quem está a favor do projeto, a manifestação dessa vontade, ao contrário do que acontece nos países, sobretudo do norte da Europa, em que a participação pública efetivamente é algo que vem no culminar de um processo de comunicação do próprio projeto e de clarificação do que está em causa, de identificação dos interesses públicos e privados em presença, de forma a que as pessoas, quando participam, efetivamente tenham substância, tenham suporte para fazer essa mesma participação. Mas, no geral, eu o que diria é que atualmente em Portugal há alguma dose de desconfiança da parte dos proponentes privados relativamente à administração pública quanto à sua capacidade para gerir esses processos de uma forma justa, equilibrada e ponderada. Um outro aspecto que às vezes eu noto, ou muitas vezes noto, que as entidades públicas não têm presente é o impacto que a promoção de um procedimento de avaliação de impacto ambiental tem na própria economia do projeto. A diferença entre nós termos atualmente, na maioria dos casos, um projeto, vamos pegar no projeto imobiliário porque é aquele que efetivamente, ou um projeto fabril, que são aqueles que mais facilmente se associam a um investimento privado, sujeito à avaliação de impacto ambiental ou não sujeito, será qualquer coisa entre 8 e 12 meses. E um ano, quando estamos a falar de investimentos que são substanciais, um ano de imobilização de capital, sobretudo no contexto que temos agora de inflação elevada e também de aumento relativamente elevado dos custos de construção, o prazo de um ano realmente pode implicar uma perda financeira substancial. Aquilo que eu acho é que nem sempre esta perda financeira ou esta desutilidade da paragem do projeto para que seja feita a avaliação de impacto ambiental é avaliada e ponderada e tida em consideração por parte das entidades públicas. A isto depois também está associado um contexto de impossibilidade prática de recurso aos tribunais, daí a ideia que eu tenho, porque entretanto também me fui afastando das lides do contencioso administrativo, mas a ideia que eu tenho é que o contencioso ambiental, tal como o contencioso urbanístico, tem no fundo, um número de casos que é relativamente reduzido quando comparado com o que se passa, por exemplo, em Espanha, em que até o contencioso dos planos urbanísticos está substancialmente mais desenvolvido do que aquilo que ocorre aqui em Portugal, porque os promotores também muitas vezes optam por acomodar alguns comportamentos ou algumas decisões com as quais não concordam, porque sabem que, comparando o custo-benefício de acomodarem essas situações ou de irem para tribunal, eles conseguem ter menos custos, menos danos, se efetivamente acomodarem essas situações e não as discutirem. Um outro aspecto está relacionado com a identificação da base zero. E nós vamos ter isso cada vez mais presente em Portugal, dado que nós já passámos, e espero que venhamos a ter isto cada vez mais presente em Portugal, para ser muito sincero. Nós já estamos a passar agora de uma fase de desenvolvimento territorial em que os locais onde estes projetos são desenvolvidos já não são locais virgem. Procuramos muitas vezes até a reconversão do espaço, sobretudo para, quer seja em reabilitação de espaços já urbanizados,
quer seja no sentido de assumir que o solo que ainda está rústico e que ainda está intocado é um bem efetivamente raro e que não pode ser gasto de uma forma sistemática, isto vai levar-nos a termos que considerar como base zero não aquilo que efetivamente seria o solo caso não tivesse tido nenhuma intervenção antes, mas sim o solo tal como ele está agora. E muitas vezes os projetos vão ter associados não apenas a promoção de impactos negativos no que respeita ao projeto em si mesmo a desenvolver, mas também a remoção de impactos negativos que são existentes, e essa remoção também tem que ser considerada no contexto da ponderação global de interesses que subjaz à avaliação de impacto ambiental. Dando um exemplo, posso pegar aqui na última linha deste slide do PowerPoint, em que efetivamente cada vez mais atuações que são conjuntas ou contemporâneas de intervenções no território decorrentes de projetos submetidos à avaliação de impacto ambiental implicam ações de restauração ambiental, de rewilding ou de soluções de base natural que efetivamente acabam por criar impactos positivos quando tomarmos como base zero a realidade já artificializada que existe. Por outro lado, e aqui pegando um pouco no Simplex, eu acho que o Simplex acabou por ser pouco sensível a novas questões que efetivamente se colocam, tendo, no fundo, seguido um pouco na tónica daquilo que havia sido já a revisão do diploma em 2017. Nós estamos num ambiente muito diferente no que respeita às questões relacionadas com as alterações climáticas, com as energias renováveis e a eficiência energética, os recursos hídricos, a agricultura intensiva, a artificialização do solo, como vos disse, e também isto que se chama, no fundo, uma intervenção restaurativa ao nível dos habitats. Os desafios atuais, então, e são estes que eu vou passar a avaliar de seguida. A identificação dos projetos a submeter à AIA, a definição de âmbito da avaliação de impacto ambiental, a ponderação de interesses, que subjaz a qualquer avaliação de impacto ambiental, a otimização dos procedimentos administrativos, em que medida é que ela foi conseguida ou não nesse esforço de simplificação do Simplex ambiental, o conteúdo da execução da decisão ambiental, o deferimento tácito, apesar de não ser novo, também não podemos passar ao lado dele, e questões específicas quanto aos recaps e às decaps. Começando pela identificação dos projetos a submeter à AIA, que efetivamente, eu depois vou pedir à organização também, peço desculpa agora pela pausa, para distribuir ou para divulgar o PowerPoint pelos participantes. Por isso, se quiserem tirar notas, tirem-nas apenas naquilo que for essencial para depois poderem complementar os slides. Existem aqui vários casos em que é necessário reponderar a forma como nós definimos que projetos devem ser submetidos à AIA e quais é que não devem ser submetidos. Em primeiro lugar, há casos que pura e simplesmente ainda não estão definidos. Por exemplo, eu lembro-me do professor Sidónio Pardal dizer já há uns 15 anos que nós estamos a submeter à avaliação de impacto ambiental, por exemplo, ações de reflorestação, mas não estamos a submeter culturas altamente exigentes a nível de água, como a cultura do tomate ou a cultura do abacate. Isto foi dito há mais de 15 anos. E atualmente ainda não estou certo que efetivamente nós tenhamos conseguido abordar esses temas. Os centros de dados são equipamentos que não estão expressamente sujeitos à avaliação de impacto ambiental ainda. Tivemos casos de centros de dados sujeitos à avaliação de impacto ambiental, mas era mais pelo facto de assentarem em loteamentos ou em plataformas industriais do que propriamente enquanto centros que têm um consumo elevadíssimo de energia e de água por causa das exigências de refrigeração que têm. Em segundo lugar, as questões relacionadas com os limiares. Ou seja, nós estamos a falar de situações em que os limiares que são definidos são em função da potência instalada ou da capacidade de produção ou da área, mas são em situações em que o grau de desenvolvimento técnico já começa a ser tal que eu consigo ampliar, por exemplo, uma capacidade de produção de uma determinada instalação sem aumentar a sua área e consigo, se calhar, fugir à avaliação de impacto ambiental por aí. A eficiência energética dos equipamentos na mesma. Eu, se calhar, vou conseguir produzir mais tendo necessidades energéticas menores. E era importante, no fundo, revisitar a lista dos projetos e ver quais são as situações que atualmente nós
estamos a trabalhar e que estão, se calhar, a fugir por entre os pingos da chuva de uma avaliação de impacto ambiental. E depois temos soluções que estão absolutamente erradas no que respeita à quantificação do seu impacto. Por exemplo, nós temos uma medição dos parques de estacionamento por hectares. Eu nunca ouvi dizer que determinado parque de estacionamento tem não sei quantos hectares de capacidade. Devíamos, obviamente, ir para o número de carros, porque isso é que efetivamente é um reflexo da área, porque cada lugar ocupará seguramente 25 metros quadrados, em função também da estrutura edificada onde está. Se eu tiver por andares, se for um silo automóvel, o que é que eu meço? É a área de implantação, a área de construção total. O impacto do tráfego não depende da área do parque, depende do número de carros que lá cabem. Ou seja, e isto acontece também para centros comerciais ou para plataformas logísticas. O impacto que eu posso ter numa plataforma logística, ela ter mais ou menos de 15 hectares, às vezes é irrelevante. Eu posso ter plataformas logísticas menores com impactos muito superiores. Um outro aspecto que também não foi trabalhado ao nível da avaliação de impacto do Simplex é a necessidade de distinguir qual é que é o elemento gerador do impacto. Se é o edifício em si, ou a estruturação territorial e fundiária em si, ou se é a utilização que vai ser dada ao edifício ou ao lote. Porque muitas vezes estes impactos surgem associados, mas muitas vezes não surgem. Muitas vezes eu, por exemplo, tenho parques industriais que não estão sujeitos à avaliação de impacto ambiental e que são sujeitos à avaliação de impacto ambiental porque vão acomodar determinada indústria. Agora, é preciso ver é que o parque industrial em si, desconsiderando essa unidade fabril, se calhar ele não necessitava ter uma avaliação de impacto ambiental. E se calhar, olhando para ele, a simplicidade com que está projetado também não justificaria uma avaliação de impacto ambiental. Na maioria das situações não será assim. Por exemplo, eu tenho loteamentos que são loteamentos que exigem avaliação de impacto ambiental e depois os empreendimentos turísticos que vão ser instalados nesse loteamento também necessitam. Isto tem relevância por causa do preenchimento do conceito de projeto. É porque no conceito de projeto eu tenho não apenas que incluir o projeto que motiva a avaliação de impacto ambiental, mas também todos os outros que são complementares ou acessórios desse projeto principal. E isto, a meu ver, é algo que também está a passar completamente ao lado da prática. Nós temos, por exemplo, muitas vezes, centros de produção de energias renováveis, seja eólica, seja solar, em que o centro em si é avaliado, mas depois, se formos a ver, as linhas que fazem a ligação entre o parque e a rede geral já não são. Quando elas próprias também são suscetíveis de criar impactos diretos e, efetivamente, aí podíamos recorrer, se calhar, agora àquele novo procedimento relativamente aos corredores, mas o que é facto é que as entidades acabam muitas vezes por esquecer estes projetos que são complementares ou acessórios e sem os quais os projetos principais não podem funcionar. Depois, penso também que o regime para identificar quais as alterações que devem ser submetidas à AIA e as que não devem ser submetidas à AIA também ficou bastante confuso. Em grande parte porque acaba por recorrer aos limiares que já existem para determinar aumentos ou diferenças de capacidade de 20%. Isto pode funcionar quando nós estamos a falar de realidades que são extremamente quantificáveis. Mas posso dizer, por exemplo, que existem dúvidas sobre se o facto de eu alterar um loteamento numa área que é superior a 20% do loteamento original, mas sem aumentar a sua área, ou seja, se eu pego num bairro residencial e o transformo para uso turístico, apesar de abranger mais de 20% do loteamento, e apesar do loteamento no total suplantar o limiar, eu tenho que submeter esta transformação à AIA ou não? Muitas vezes diz-se, e já vi várias CCDRs a dizerem isto, que não é necessário haver avaliação de impacto ambiental porque não há uma ampliação da área e não há uma alteração da área de construção. Mas nós não podemos esquecermos que a avaliação de impacto ambiental não serve apenas para identificar e depois mitigar ou compensar impactos negativos. Serve também para identificar impactos positivos e para os potenciar. Se nós temos a oportunidade de potenciar impactos positivos, nós não podemos perder a oportunidade para efetivamente implementar e dimensionar esses impactos positivos. Depois, relativamente à questão dos impactos cumulativos, e esta matéria também foi abordada na manhã com uma perspectiva também interessante, que é os impactos cumulativos são uma realidade que é muito análoga à do salami slicing. Ou seja, quando eu não estou a avaliar o conjunto global dos impactos, quer do próprio projeto, quer dos projetos que estão na sua área de influência, e de alguma maneira eu os desagrego,
eu estou a potenciar uma outra forma de salami slicing. Agora, o que eu vejo na prática é que não existem dados que permitam, de uma forma relativamente rápida e até ainda que minimamente empírica, mas minimamente rigorosa, de identificar projetos que estejam na área de influência e que se consigam relacionar com esses na perspectiva de ou gerar impactos que são superiores em termos proporcionais àquilo que decorreria de cada um dos projetos individualmente considerados, ou então de estar a influenciar a qualificação dos impactos que esse projeto que eu pretendo implementar tem, porque no fundo ou os engrandece, ou os mitiga, ou há aqui alguma forma de programação em conjunto que permite influenciar efetivamente o que é que são esses impactos em sentido concreto. Desta forma, há aqui também uma outra perspectiva que é, nós vamos tendo a promoção dos projetos que tendencialmente ou tipicamente são submetidos à avaliação de impacto ambiental, com a sua localização a ser determinada muito pelos privados. Não é na sequência de uma política pública que faz uma ponderação global de interesse e que identifica quais são os melhores solos para desenvolver aquele tipo de projetos que estes projetos aparecem. Muitas vezes é na sequência da dinâmica do mercado imobiliário, em função até do preço que esses terrenos têm e do impacto que esse preço vai ter depois no desenvolvimento global do projeto, que nós vamos ver onde é que esses projetos vão ser localizados. Isto implica então que nós temos uma situação em que a primeira pessoa a aparecer e a implementar um determinado projeto é aquela que fica beneficiada, porque a segunda, quando aparecer, já tem que avaliar impactos cumulativos com o primeiro que já lá estava. Isto não é uma política, a meu ver, que seja adequada ao nível da ocupação do território. Um outro ponto que também vi a ser tratado com especial ênfase na parte da manhã e que eu acho que nós temos que abordar de uma forma muito, muito direta, que é a desativação dos projetos. No âmbito da avaliação de impacto ambiental, havia e há a necessidade também de ponderar a desativação dos projetos e de ponderar os impactos que podem vir dessa desativação de projetos. Eu estou a falar atualmente de projetos que são a 40, 50, 80 anos. Eu acho que é absolutamente entrar no campo da ficção científica, estarmos a identificar quais é que são esses impactos ou quais poderão ser esses impactos a décadas de distância, quando o desenvolvimento científico é processado à velocidade que nós sabemos que é. Ou seja, se nós em ano e meio descobrimos uma vacina para o Covid, vamos ser sinceros, como é que eu vou dizer como é que deve ser desmantelada uma metalúrgica daqui a 80 anos? Isto faz sentido? É um exercício útil? Não é. Agora, a própria demolição ou desmantelamento desses projetos é que deve ele próprio ser considerado uma alteração significativa e ser submetido à avaliação de impacto ambiental. Mas, muitas vezes, pode acontecer até que esse desmantelamento seja contemporâneo de um outro projeto que ele próprio também está sujeito à avaliação de impacto ambiental. Mas, se assim não for, eu acho que nós deveríamos ter avaliação de impacto ambiental especificamente para casos de desmantelamento. A quantidade de pedreiras ou de áreas de extração de inertes cujo destino é apenas um tratamento paisagístico e nada mais, porque é o que está depositado na DGEG, é algo que, a meu ver, faz perder aqui uma oportunidade relativamente à reutilização dessas áreas já artificializadas. Por fim, gostava de falar-vos da questão da avaliação caso a caso. Penso que ainda terei mais um quartinho de hora, certo? Eu estou interessada a ouvi-lo, porque nem sequer estou a controlar bem o tempo, mas na verdade, Obrigado. sim, suponho que 10 minutos pelo menos. Obrigado. Relativamente então à avaliação caso a caso, nós temos aqui, no âmbito do Simplex, um aumento exponencial das situações em que remetemos a determinação ou não da promoção da avaliação de impacto ambiental para uma avaliação caso a caso, que é promovida pela entidade licenciadora. Nós temos aqui vários problemas a este nível. O primeiro nível é um nível técnico, ou seja, será que um município, por exemplo, tem a capacidade técnica e deve tê-la para tomar uma consciência compreensiva relativamente a todos os interesses públicos que estão em causa e a todos os impactos que decorrem num determinado projeto e determinar ele próprio se o projeto deve ou não ser submetido à avaliação de impacto ambiental? Por outro lado, ao estar a fazer essa avaliação, será que um município não está a exorbitar a sua esfera de atribuições, que é local? No fundo, os interesses que devem ser trabalhados pelos municípios são os interesses de dimensão municipal, não são de dimensão regional nem de dimensão nacional. Será que tem essa competência própria para poder
fazer essa decisão. Isto, obviamente, num nível muito amplo de discussão. Mas depois há também um outro tema, que é, em termos práticos, eu posso dizer-vos que isto é, estatisticamente, das situações em que mais vezes se verifica o incumprimento do REJAIA. Em muitas situações, os municípios nem sequer têm a ideia de que têm esta competência, quanto mais a capacidade para efetivamente a implementarem. Desta forma, eu acho que nós deveríamos revisitar a forma como identificamos os projetos que se devem ou não ser submetidos à avaliação de impacto ambiental. Relativamente à definição do âmbito do estudo de impacto ambiental, umas notas muito rápidas. Primeiro, tem uma pouquíssima aplicação prática. Eu estive a fazer um levantamento que nem sequer posso dizer que é estatístico. Basicamente, só contei linhas de uma tabela. Em 2023, menos de 1/10 dos projetos que foram submetidos à AIA foram antecedidos de uma definição de âmbito. A definição de âmbito não só não é uma figura que, no fundo, seja do conhecimento dos proponentes, ela própria também não é proposta ou sugerida pelas entidades públicas. E depois, quando ela efetivamente acontece, eu posso dizer-vos que no último caso de proposta de definição de âmbito que apresentámos, nós tivemos 6 ou 7 entidades que nem sequer emitiram parecer. E nós, o que fizemos foi propor que se estendesse o prazo para ver se conseguíamos ter pareceres da parte dessas entidades. Por outro lado, também se verifica que quando as propostas de definição de âmbito são colocadas em discussão pública, o próprio público não compreende que ainda está perante uma proposta de definição de âmbito. E a participação vem como se já estivéssemos a falar do projeto em si. Este tipo de proposta era adequadíssimo para cumprir os propósitos do Simplex, porque permitia identificar as questões relevantes, identificar as provas técnicas, documentais, o que for, que devem ser produzidas no procedimento de avaliação de impacto ambiental, diminuiria a solicitação de documentação adicional, aceleraria as decisões de conformidade ambiental do estudo de impacto ambiental e, no fundo, criava também uma prática consolidada e consistente que permitia que aquilo que é decidido no âmbito das PDAs de determinados projetos depois já é compreendido como um standard pelo mercado para outros projetos semelhantes. Relativamente à identificação, articulação e ponderação de interesse, eu aqui é que acho que está o principal problema da avaliação de impacto ambiental em Portugal, porque efetivamente nós o que temos é a constituição de uma comissão onde as entidades públicas que têm como atribuição a persecução dos interesses públicos em presença têm assento. Efetivamente, nós o que temos não é uma deliberação, não é, no seio dessa comissão, uma tentativa verdadeiramente séria de identificar, ponderar, articular e harmonizar interesses públicos, que muitas vezes são interesses públicos contrapostos. Nós o que temos muitas vezes, e daí depois a necessidade do Simplex ter reagido como reagiu, são entidades públicas que aquilo que fazem é mimetizar para o procedimento de avaliação de impacto ambiental os regimes legais das restrições de utilidade pública e das servidões administrativas, que são instrumentos de tutela dos interesses públicos que elas prosseguem. E dessa forma, nós o que temos é o projeto a ter que se articular entre o espaço que é deixado livre por todas estas restrições de utilidade pública e servidões administrativas. Por isso, nós o que vemos aqui é que um interesse público em concreto, e tem sido essa muita da minha experiência, um interesse público em concreto prosseguido por uma determinada entidade pública pode efetivamente bloquear um projeto num contexto de avaliação de impacto ambiental, em que em vez de termos uma ponderação integrada de interesses, não. Temos a imposição de um interesse público singular relativamente a todos os outros. É quase impossível, no contexto de uma avaliação de impacto ambiental, nós encontrarmos aquele interesse público unitário que é feito de todos os interesses que têm incidência territorial ou setorial na área do projeto. Vejam bem que isto já foi identificado no contexto do ordenamento do território. Os artigos 11 e 33 da Lei de Bases, das Bases Gerais da Política Pública de Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo, já referem que, no contexto da elaboração de instrumentos de gestão territorial, pode ser feita uma ponderação das restrições que incidem sobre determinadas áreas em termos proporcionais aos interesses em presença, ou seja, no fundo nós podemos pegar nos regimes da REN, da RAND, da proteção do património cultural,
de proteção de sobreiros e azinheiras, de servidões não edificandi, e adaptá-las à realidade em concreto. Estarmos a dizer, por exemplo, que é absolutamente irrelevante, porque terá sempre uma margem de proteção de 50 metros, estarmos a falar dos Jerónimos, ou estarmos a falar, por exemplo, da estátua do cauteleiro, no Largo do Cauteleiro, e a margem de proteção é exatamente a mesma. Isto não faz sentido. Nós temos que adaptar esses regimes àquilo que o território efetivamente exige para ser ordenado de uma forma consistente e resultante de uma ponderação integral de interesses. Depois, há também situações em que isto no fundo acaba por ir falar muito naquilo que já vos falei agora. Ou seja, no fundo, nós temos aqui situações em que, no âmbito da declaração de impacto ambiental, há uma tendência para essas entidades identificarem os atos de que depende efetivamente a autorização do projeto, e há uma tendência que agora o Simplex tenta contrariar, de dizer muito bem, o projeto é viável, tem uma via condicionalmente favorável, a condição é obter-se a autorização do ICNF ou obter-se a autorização da CCDR. Isto acaba, no fundo, por não compreender uma avaliação de impacto ambiental em concreto, porque está a remeter determinados aspectos da própria decisão de avaliação de impacto ambiental para momento futuro e fora de um contexto de identificação e apreciação compreensiva de interesses públicos. E por isso, a meu ver, este tipo de atuações não deve acontecer. Mais facilmente eu convivo com uma declaração de impacto ambiental desfavorável e com a obrigatoriedade de se avaliar isso no contexto do próprio procedimento de avaliação de impacto ambiental. Depois temos problemas também ao nível da articulação entre a avaliação de impacto ambiental e os regimes de ocupação, uso e transformação do solo. Nós temos então situações em que temos um PP que permite, por exemplo, determinada utilização, a seguir vem a avaliação de impacto ambiental e isso não é permitido ou não é sustentável, e temos exatamente o contrário, situações em que o PP é um pouco mais restritivo, mas até se admite que haja uma modificação do PP de modo a comportar a execução do projeto e a própria DIA está condicionada à alteração do PP. Isto demonstra efetivamente que o tipo de ponderação de interesses que é feito numa sede e noutra sede acaba por ser estruturalmente o mesmo. E acaba por, se calhar, até indiciar a ideia de que nós podíamos trabalhar estes dois procedimentos de modo a que houvesse aqui uma integração. Não teria obrigatoriamente que ser contemporânea, mas se calhar poderiam fazer parte do mesmo procedimento e poderiam ser articulados de outra maneira. Até porque às vezes é pernicioso, porque quando nós estamos a falar de um PP, nós estamos a falar da disposição que o município pode ter sobre o seu território, e quando estamos a falar de uma avaliação de impacto ambiental, estamos a falar daquilo que a autoridade da AIA entende relativamente à ocupação desse mesmo território. E muitas vezes os choques que existem entre a administração autárquica e a administração regional, a administração da administração central do Estado, mas descentralizada, desculpe. Vemos que, como há dois campos de batalha, qualquer um deles pode ganhar em qualquer um dos campos de batalha. E eu acho que isso também transmite muita perturbação depois para os particulares, nomeadamente para os proponentes. Depois, ao nível da integração entre a AIA e a avaliação ambiental estratégica, também teríamos que ter aqui alguma outra concepção. Há situações em que, efetivamente, nós estamos a avaliar localização no contexto da avaliação de impacto ambiental, e isso tendencialmente é errado. Há situações também em que nós estamos a fazer a avaliação ambiental estratégica e estamos a ficar aquém daquilo que poderia ser o âmbito da avaliação ambiental estratégica, e depois temos aspectos estratégicos que estão a ser avaliados na avaliação de impacto ambiental. O Simplex aqui também acho que passou um pouco ao lado. Posso dizer-vos, por exemplo, que há uma dispensa de avaliação de impacto ambiental no caso de parques industriais e logísticos que tenham tido avaliação ambiental estratégica no contexto da elaboração de PP ou de outro tipo de instrumento de gestão territorial, mas o entendimento é que isto só vale mesmo para os projetos que são parques industriais e logísticos. Os projetos associados, como por exemplo a reconversão do solo ou operações de desflorestação, que por natureza também têm que acontecer, essas já obrigam à avaliação de impacto ambiental e por isso esta medida de simplificação acabou por conduzir exatamente
àquilo que não era a solução pretendida. Passando aqui então só para mais duas questões que me parece que são importantes e rapidamente. Primeiro, eu acho que o Simplex Ambiental acabou por não acelerar demasiado os procedimentos. Há muita necessidade de celebrar acordos endoprocedimentais em que proponente e autoridade da AIA definem prazos mais alargados do que aqueles que estão na lei para a decisão dos projetos. Acho que nós poderíamos ir ver aqui muito daquilo que é a experiência dos projetos PIN, em que imediatamente, logo no início do processo, há uma identificação dos procedimentos necessários, das entidades desenvolvidas e a aprovação de um cronograma, e eu acho que isto podia ser alargado a mais experiências. Um aspecto específico relativamente à articulação entre a AIA e o RJUE, em que nós temos o artigo 1º, número 2 do RJAIA, a dizer que não pode haver controle administrativo sem haver dia prévia, e nós temos o 119, número 4 do RJUE, a dizer que o pedido de licenciamento pode ser apresentado antes da dia, e é verdade, pode, não pode haver decisão final, mas diz também que pode ser apresentada a comunicação prévia antes da dia. A comunicação prévia legitima imediatamente a execução do projeto e não deve ser permitida a sua apresentação antes antes da declaração de impacto ambiental. O último ponto que vou aflorar é relativamente à utilização imprópria e já com muita tradição do conceito de condição no âmbito da avaliação de impacto ambiental. A condição é um facto futuro incerto. Muitas vezes, se nós estamos a condicionar uma declaração de impacto ambiental a um facto futuro incerto, quer dizer que, se esse facto não se verificar ou se esse facto se verificar, o projeto não pode ser feito. E isto efetivamente torna a declaração de impacto ambiental coxa, mas o conceito de condição, ao ser utilizado aqui, induziu as entidades públicas e os particulares a aceitarem esta possibilidade. Nós o que deveríamos ter era um conceito de modo, que é no fundo dizer efetivamente se o projeto pode ou não ser executado. Se puder ser executado, quais é que são os termos em que ele tem que ser executado? Nós falamos em medidas de minimização, essas medidas são modos. Quando falamos em condições, estamos a falar de uma realidade juridicamente completamente diferente. E o que é facto é que acho que nós deveríamos mudar a nomenclatura também para induzir nos próprios atores que o objetivo não é condicionar uma declaração de impacto ambiental, é dizer quais são os termos em que o projeto pode ser executado. Eu ainda teria aqui mais 2 ou 3 matérias que gostaria de abordar, mas se tivermos tempo depois, então falarei delas. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Dr. Gonçalo. Ficamos aqui com uma perspectiva sobre o Simplex, que até, enfim, nem é muito demolidora. Enfim, é razoável, razoável. É uma perspectiva, seguramente. Mas eu desconfio que não vamos ficar só com esta perspectiva tão otimista, porque a Sara Correia, que é uma engenheira do ambiente, licenciada pela FCT e pela Nova School of Law, como se chama agora, e é mestra em engenharia sanitária e também técnica na Zero. Na qualidade de técnica da Zero, tem contribuído para a gestão de projetos de educação ambiental, incluindo o projeto Devolver à Terra, que promove a compostagem doméstica entre os jovens com o objetivo de envolver 100 escolas de Portugal continental. A Sara vem-nos aqui, no fundo, trazer a perspectiva, se agora ouvimos falar da perspectiva do investimento, do desenvolvimento, vamos agora ouvir uma outra perspectiva, não sei se também não é do desenvolvimento, mas é pelo menos do desenvolvimento mais sustentável. Mais sustentável. Sara, como tu gosto que a temos aqui, tem a palavra. Okay. Muito obrigada. Antes de mais, agradecer o convite que foi endereçado à Zero para estarmos aqui hoje a representar um bocadinho o outro lado do Simplex Ambiental, ou seja, o lado mais crítico, porventura, mas também aqui o lado dos cidadãos, ou seja, que é desse lado que nós estamos em todo este processo de avaliação de impactos ambientais, nós estamos no final desse processo, que é a participação pública, e participação essa que fica aqui um bocadinho de parte aqui neste Simplex Ambiental.
Eu não sendo especialista em avaliação de impacto ambiental, nem pouco mais ou menos, não trabalho só com projetos de educação ambiental, trabalho também com outros projetos na área de recursos hídricos e no acompanhamento de políticas públicas, mas mais na área da água e dos recursos hídricos, portanto não é de toda a minha especialidade aqui a avaliação de impacto ambiental. Portanto, eu vou focar um bocadinho a minha participação naquela que foi a posição da Zero, no momento em que este diploma esteve em consulta pública. E de facto foi uma participação algo crítica relativamente a este diploma. E eu vou-me focar aqui em três questões que nós consideramos fundamentais, e começando aqui pela primeira, a questão da simplificação versus aquilo que é o interesse público, o interesse coletivo da proteção ambiental. E este simplex, podemos colocar aqui a questão de como é que o simplex pode, de alguma forma, garantir que, com todas estas simplificações que veio introduzir, não estamos perante um retrocesso relativamente àquilo que é a proteção ambiental. E se não estamos, não digo no curto prazo, mas se calhar no médio e longo prazo, a comprometer essa proteção ambiental. Portanto, de facto, aqui esta simplificação dos procedimentos deveria, no nosso entender, ter sido acompanhada por uma maior exigência na avaliação de impactos, na monitorização daquilo que são os impactos ambientais dos projetos que estão a ser avaliados, e de que forma nós podemos garantir que esses projetos não têm prejuízo, não trazem prejuízo para o ambiente. E isso é de facto difícil nós dizermos que não há de facto aqui que o ambiente não sai daqui comprometido. Ora, o legislador entendeu que o problema em todos estes procedimentos de avaliação de impacto ambiental estaria do lado das entidades da administração pública, ou seja, na atuação das entidades, que colocavam entraves, que eram muito demoradas em todo este procedimento, e, portanto, ao invés de agir sobre aquilo que seriam os verdadeiros problemas e tentar identificar quais eram esses problemas, e se calhar a priori tentar capacitar estas entidades do ponto de vista financeiro, de meios humanos, meios técnicos, para conseguirem exercer a sua função de forma mais rápida, mais eficiente, e de forma mais efetiva naquilo que são os procedimentos de autorização, de licenciamento, por aí fora. Ou seja, entendeu aqui o legislador quase que passar, e eu vou dizer isto, se calhar não cai muito bem, mas passaram um atestado de incompetência às entidades públicas e, portanto, vamos de encurtar prazos, retirar projetos da necessidade de serem avaliados, devidamente avaliados, para tentar que estes procedimentos sejam o mais rápido possível, sem ter a preocupação de qual é que seria o resultado final dessas avaliações. E é aqui que nós colocamos, nós ficamos muito de pé atrás com este diploma, porque de facto costuma-se dizer que depressa e bem, pouco ou ninguém, e portanto aqui poderemos estar perante uma situação desse género. Portanto, passou-se aqui por uma lógica de licenciamento zero, e nós que até na Zero gostamos desta palavra em vários aspectos, aqui não é esse o caso, ou seja, esta lógica de licenciamento zero, de tentar agilizar procedimentos que são de facto importantes, cria aqui depois alguns constrangimentos no resultado final daquilo que são as avaliações. Portanto, perante isto, no nosso entender, nós estamos perante um documento que foi feito numa lógica ou numa visão do século passado, ou seja, em que se teria que decidir entre o desenvolvimento económico, a necessidade de investimento e aquilo que é o ambiente ou a sustentabilidade como um todo. Portanto, achamos que esta visão do século passado envolve aqui volta num pressuposto que os procedimentos de autorização, de licenciamento, de análise de viabilidade ambiental prejudicam a competitividade do país e esta necessidade de investimento.
Depois, voltando aqui a outra das três questões que nós colocamos como mais relevantes neste diploma, temos a questão dos tais prazos, dos tais problemas que não foram identificados e para os quais se atuou logo com a solução de redução de prazos. E, em primeiro lugar, interessa aqui saber que problemas estruturais é que eram esses que, de facto, estavam a afetar estes processos. E o encurtar de prazos sem abordar esses problemas, muito provavelmente poderá resultar numa insuficiência ou ineficiência de todo desse sistema, na possível falta de transparência com que estes projetos são analisados. E depois, porque estes novos prazos colocam aqui uma certa rigidez no procedimento, uma certa inflexibilidade que não permite que as entidades, ou a Comissão de Avaliação, o que seja, que as entidades possam, de alguma forma, interagir com mais frequência, com mais facilidade com o promotor e que andem aqui todos a trabalhar um bocadinho em contrarrelógio, ou seja, para cumprir esses prazos, para não entrarmos numa situação de deferimento tácito, que poderá interessar, de facto, para alguns promotores, não digo que para todos, que depois coloca o ónus do lado das entidades que têm que licenciar aqueles projetos, e, portanto, colocam aqui alguma inflexibilidade em todo este procedimento. Depois, a outra questão, eu aviso já que vou ser muito rápida na minha intervenção e, portanto, o Gonçalo vai ter mais do que tempo para depois apresentar as questões que ainda tinha em falta. A última questão que eu colocaria aqui é a questão da transparência e da participação pública, porque, de facto, esta simplificação pode ser de facto importante. Em alguns procedimentos, nós não dizemos que, de facto, em alguns procedimentos não seria necessária, mas a questão é que esta simplificação veio aqui colocar em causa também a participação pública, ou seja, em projetos, no conjunto de projetos que são retirados de AIA, ou seja, que não são sujeitos à avaliação de impacto ambiental, deixa de ser possível ao cidadão exercer a sua participação e dar a sua opinião relativamente a esses projetos. E aqui, de facto, é uma falha que nós consideramos ser uma falha grave, ou seja, numa altura em que nós devíamos promover a participação pública e o envolvimento da população, nós estamos a fazer precisamente o inverso, ao retirar de participação pública alguns destes projetos. Portanto, de que forma é que nós vamos poder continuar a garantir que os cidadãos podem contribuir ou continuar a contribuir para as decisões que têm impacto não só nas suas vidas, mas que têm impacto depois ao nível ambiental? Portanto, estas são as três principais questões que nós apontámos ao Simplex. Eu não me vou debruçar depois por situações mais específicas, mas de facto estas três questões são as mais prementes em todo este diploma. E a Sara terminou. Sim. Muito bem. Temos então aqui 25 minutos para debater as questões que estão em cima da mesa. Quizá o Dr. Gonçalo ainda vai ter a oportunidade de retomar os pontos que deixou por referir, mas de toda maneira queria começar por abrir o debate. Se alguém quer colocar alguma questão, quem está online, quem está em sala, alguma observação, comentário? Estejam à vontade. Eu posso fazer um comentário, mas estou a participar da minha intervenção. Brincar a primeira da boa tarde a todos. Tenho estado aqui a ouvir com atenção. Obviamente, depois, como vou estar no painel a seguir, alguns dos temas acabam por se repetir e, portanto, agradeço a ambos as diferentes perspectivas. E só queria separar aqui um bocadinho, é assim aqui a exposição da colega Sara Correia. Já tivemos a oportunidade de partilhar na APA uma sessão em que fizemos um balanço do ano do Simplex, portanto, enfim, as questões que aqui foram suscitadas pela Zero
fazem parte dessas conclusões e, portanto, obviamente revemos-nos em muitas dessas notas que aqui foram dadas, mas relativamente às questões que foram suscitadas antes, só para dizer aqui um bocadinho que houve temas aqui que foram referidos, designadamente na primeira apresentação, que muitos deles não estão associados ao Simplex. E alguns têm que ir à interpretação da própria diretiva. Pronto, fez aí referência a alguns casos, pronto, não é a realidade que eu conheço da APA, por exemplo, nós neste momento não instruímos um processo de central solar sem a respectiva linha e, portanto, há aí, enfim, referências várias que, ou por exemplo, a questão da definição de âmbito, é pouco utilizada efetivamente, mas temos que nos recordar que não é obrigatório, não é uma fase vinculativa, logo aí, infelizmente, nós em Portugal temos muita tendência, ainda que todos desejemos procedimentos flexíveis, pouco rígidos e mais, no fundo, o espírito do próprio promotor, enfim, ter, como referiu e bem, usar o instrumento de avaliação de impacto ambiental como uma forma de melhorar o projeto, sem que passe necessariamente por um procedimento vinculativo. A verdade é que os países do Sul, incluindo Portugal, têm uma certa tendência de só dar cumprimento a determinadas obrigações quando elas são efetivamente de caráter vinculativo. Há outras abordagens noutros países, mas não é a tradição que temos em Portugal. Aquilo que é obrigatório é feito, aquilo que não é obrigatório, ainda que se tenda a haver alguma mudança de paradigma de vários promotores que olham para o instrumento com a mais-valia para os seus projetos, não é uma abordagem generalizada. E esse é um facto. E, portanto, obviamente isso acaba por se refletir em toda a dinâmica da própria avaliação de impacto. Claro que, neste momento, eu não queria ser logo tão rígida à primeira, mas dificilmente alterações que estão no Simplex, que são só de âmbito de aplicação, de competências, eu ia referir isso depois, em encurtando prazos, poderiam resolver problemas que nós, pelo menos na APA, achamos mais estruturantes, têm a ver com tempo para aprofundar, para ter posições das comissões mais integradoras, para analisar com mais profundidade o que surge numa participação pública, para fazer sessões públicas, para envolver as pessoas. Se cada vez temos menos prazo, obviamente, tudo o que estamos a falar torna-se extremamente difícil de alcançar. Portanto, os aspectos que estavam identificados como constrangimentos e dificuldades, vão perceber, se calhar, depois, quando eu colocar ali alguns slides, que há coisas que são humanamente impossíveis. Humanamente impossíveis. Porque o diploma, digamos que não é assim tão fácil de entender para um olho comum exterior, porque o regime DAIA sofre alterações de duas frentes, não é? O próprio regime DAIA e o Código do Procedimento Administrativo. E para o olho de quem está de fora, só vê os prazos iguais ou um até maior do que os outros e, portanto, passa despercebido. Mas quem no dia-a-dia tem que lidar com um processo administrativo, tem que o gerir sempre com uma espada do deferimento tácito e tem que tomar uma decisão, se faz rápido e emite dentro do prazo, ou faz com mais tempo e tem um deferimento tácito, pode ser alegado por um promotor, é algo que deve merecer uma reflexão generalizada, se é isso mesmo que pretendemos, porque se calhar no final então eu concluo para que é que serve a avaliação de impacto ambiental. Se é para fazer à velocidade da luz e não termos o aprofundamento necessário, então para que é que estamos todos a trabalhar um nível de esforço que existe? E eu não tenho a minha apresentação, mas para que todos percebamos, neste momento a APA tem tantos processos anuais como todas as CCDR juntas, em termos de número. E, portanto, vão perceber que tem a ver com os setores que sinalizamos, mas pronto, falaremos melhor. Depois há aqui uma questão que eu também só chamava a atenção, porque vi aqui preocupações, não vou abordar isso depois, por isso falo desde já, as questões dos loteamentos, etc. Estamos a entrar num campo bastante complexo, mas eu reporto que a diretiva não fala em loteamento. E a APA tentou, no Simplex, mas pronto, a APA foi pouco valorizada no Simplex, que essa redação pudesse eventualmente ser revista, porque o que diz a diretiva, o loteamento é um termo nacional associado ao regime urbanístico, não tem a ver com os termos da diretiva. A diretiva destina-se a projetos. E obviamente o projeto é o parque industrial, é aquilo que se vai construir em determinada localização. E, portanto, tem todo um efeito colateral da terminologia não estar adequada ao nível das avaliações que vão ser feitas. Mas pronto, eu não me vou estender agora aqui mais, porque acho que depois repito um bocadinho na apresentação, não vale a pena, só para não estarmos a sobrecarregar aqui e dar oportunidade a quem quer fazer perguntas ou dar assistência aqui interna. Só aqui uma questão
online. Uma sugestão até da Heloísa Apolónia. Boa tarde, seria interessante sistematizarem um pouco projetos é que deixam, dar exemplos de projetos é que deixam de estar sujeitos à AIA com o simplex ambiental. Ok. Pronto, fica aqui a indicação depois na apresentação, no painel seguinte também será dada alguns exemplos, mas mais questões. Eu, não- eu prometi a mim mesma que não ia estragar a festa e não ia repetir aquilo que já escrevi, vou tentar não repetir aquilo que já escrevi. A minha posição é pública e notória, e muito crítica do diploma, já foi escrito, já foi falado, mas eu gostava de chamar aqui a atenção para alguns pontos deste diploma. Um deles é, de facto, a forma subreptícia como foi associada uma alteração do CPA, que nem sequer está identificada no título do diploma e que passou despercebida a insignes juristas colegas meus desta casa, que não são propriamente o cidadão comum e não são o funcionário da administração, que por vezes ainda está a fazer o curso de Direito. Eu tive colegas a perguntarem, mas o CPA foi alterado? Eu disse, olha, vai lá ver no meio, que há lá umas normas, são só 6, mas são significativas. E, portanto, há aqui claramente uma falta de transparência da parte do Governo, quando promove uma alteração legislativa deste tomo, desta forma, pouco transparente, e que de facto vai gerar sinergias muito negativas entre os regimes gerais e depois entre os regimes setoriais de regulação ambiental e naquilo que remetem para o CPA, alterações encapotadas. Nós só somos capazes de ter plena consciência delas quando começamos a cruzar o diploma linha a linha. Quando a Heloísa Apolónia pergunta se poderiam ser dadas, se poderia ser dado exemplos, estou certa que a doutora Carmo vai falar sobre isso, mas eu tive alguma preocupação, e não digo que tenha sido exaustiva, mas num artigo que escrevi, em andar a ver, cruzei os anexos, pus os anexos na primeira versão, na versão de 2013, depois alterada pontualmente até 2017, e agora a versão do Simplex. E as alterações são muito significativas, não só no que foi isento, pura e simplesmente, avaliação caso a caso e de avaliação de impacto ambiental, como nas outras alterações que têm a ver não com a isenção de categorias, mas com a isenção de largos conjuntos de projetos em função da alteração de limiares e todo o género de limiares. Como depois também nas alterações que têm a ver não com projetos ab início, mas com projetos que sofrem alterações, ampliações. Portanto, já não estão no primeiro número 3, mas estão no primeiro número 4. E o conjunto é muitíssimo assinalável. E sem negar que, porventura, e eu sou uma jurista e, portanto, digo sempre aos meus alunos, eu sei explicar os regimes do ponto de vista jurídico, mas não sei aplicar, porque não tenho os conhecimentos técnicos e das ciências, por exemplo, da engenharia, ou da biologia, ou da química, ou até da geografia, ou da climatologia. Eu não tenho esses conhecimentos para conseguir aplicar o diploma, mas custa-me ver certas soluções tomadas, certas soluções que o legislador adotou, sem uma justificação científica. Custa-me ver que um diploma com um preâmbulo tão vasto, são páginas e páginas de justificativas, parece que o legislador está a querer convencer a si próprio. Porque repete ad nauseam a ideia de que não, nós não queremos prejudicar o ambiente. Tudo isto é feito para proteger o ambiente e temos essa ideia como norte fundamental. E não há uma única palavra sobre porque é que certos projetos foram excluídos, porque é que certa avaliação caso a caso foi retirada, porque é que certos limiares foram alterados. Qual é a justificação prática? A prática, porventura, não seria conveniente dizer, não é? Porque era para servir determinados interesses económicos. Mas qual é a justificação científica, técnica, dessas reduções e dessas exclusões? Eu não consigo encontrar nenhuma justificação, a propósito de nada,
na exposição de motivos do diploma. Eu até tentei, depois a certa altura, quando escrevi, pensei assim, bem, aqui há umas coisas relativas aos projetos de energias renováveis e aos hidrogénios e tal, que até são capazes de fazer algum sentido na transição energética, mas por outro lado também já houve pessoas que me disseram, mas porquê excluir o hidrogénio? E eu dizia, bem, pois, porque o hidrogénio poderia ser uma solução interessante, mas se calhar também implica determinados riscos que conveniria ponderar. E, portanto, custa-me que um legislador tome decisões civilizacionais deste tomo, sem consultar a ciência, sem explicar as razões técnico-científicas, sem transparência, porque o que se quis fazer foram alterações altamente encapotadas e enviesadas das soluções aplicativas, e depois também me faz confusão como é que se mexe no diploma da AIA com esta ligeireza. Porquanto nós tivemos este Simplex, que sofreu 2 retificações logo a seguir, uma retificação e depois uma retificação da retificação, porque isto é um legislador pouco cuidadoso, para não dizer outra coisa, não é? Mas é um legislador que, poucos meses depois, vem fazer uma alteração importante no artigo 4º, no artigo da dispensa, que terá porventura a ver com o tal processo que está a correr contra nós na Justiça Europeia, sobre o qual a doutora Esperança Mealha, muito compreensivelmente, não se quis alargar porque é um processo em curso, deve ser um dos problemas que está em causa. Como é que se faz uma norma de dispensa do procedimento de AIA com aquela abertura? Então ainda não... Acho que tivemos importante a informação que teria sido fechado. Não. Ficou fechado logo porque tínhamos proposto que se resolvesse por simples, incluir questões como caso da análise caso a caso, que estava difícil de resolver. Mas, obviamente, não foi feita nenhuma análise pela Comissão Europeia do 11. Só foi verificada aquelas questões específicas que estavam, que são um bocadinho à letra, não é? Aquela verificação mesmo tipo checklist da Comissão Europeia. Tinha a ver com o artigo dos impactos transfronteiriços, tinha a ver com a análise caso a caso e a ver deferimento tácito da consulta à autoridade da AIA. Eram coisas muito pontuais. Eu penso que o documento até estará público. As questões está sinalizado o 11 não têm a ver com estes temas. Pronto, é só isso que eu quero dizer. Mas isto só para chamar a atenção para que as alterações que se fizeram, independentemente agora se são boas ou são más, foram encapotadas, pouco transparentes e não cientificamente motivadas. Isso, para mim, é suficiente para me causar uma enorme inquietação. Depois, foram mal feitas no sentido em que o legislador não parecia ter a noção da importância do que estava a fazer, porque foram retificações às retificações, uma alteração ao regime da AIA passados 2 ou 3 meses num artigo importantíssimo que é o artigo da dispensa, e, por exemplo, algo que se falou aqui hoje, já não tem a ver com a alteração do diploma, mas com a sua implementação, que é o artigo 9º-A, que foi introduzido foi a segunda parte da transposição da Diretiva 2014 para supostamente aumentar a qualidade dos estudos de impacto ambiental. Isto foi falado aqui de manhã e é extraordinariamente importante saber quem é que faz os estudos de impacto ambiental, a quem é que servem os estudos de impacto ambiental, e é natural que haja privados a querer estudos de impacto ambiental, não vão contratar quem faça prospectivas, prognoses contrárias aos seus próprios interesses. Portanto, é natural que as empresas que fazem estudos de impacto ambiental não queiram ir contra os interesses daqueles que lhes pedem, porque senão, obviamente, que eles não os vão utilizar. Seria importante conferir accountability, credibilidade a esses estudos de impacto ambiental. Como é que o nosso legislador fez? Bom, fez impelido pela diretiva, no sentido de, então vamos acreditar estas pessoas, uma vez que em Portugal os estudos são feitos pelos privados e não pela administração, que é a solução americana, que é a solução germânica. Também traz as suas críticas, mas que eu começo a pensar se não será uma melhor solução, porque se de facto são sempre estudos de impacto ambiental enviesados, se são sempre estudos de impacto ambiental que querem servir a legitimação de determinados projetos que podem ter inúmeros impactos que estão escamoteados, eu começo-me a perguntar, então, porquê que o legislador do Simplex também não fez alguma coisa no sentido de dar implementação ao artigo 9º-A do 151B 2013, que supostamente implica uma lista de critérios para a acreditação de técnicos que façam estudos de impacto ambiental? Que eu saiba, essa lista até hoje não existe. E, portanto, esse 9º-A está por cumprir. Portanto, nós continuamos a não saber
quem é que, ou eventualmente sabemos quem, porque estão identificadas, mas não sabemos que qualidades intrínsecas efetivamente é que essas pessoas têm, que aptidões é que essas pessoas têm para fazer estudos de impacto ambiental credíveis. Portanto, o que se fez não teve robustez científica, foi feito de forma pouco transparente. Podia-se ter feito outras coisas que não se fez, ou se fez mais tarde ou ainda estão por fazer. E não estamos num cenário, e aqui passo o panfletarismo, estamos num cenário, a não ser para aqueles que querem meter a cabeça na areia como os avestruzes, de emergência climática, valha isso o que valer, e nós devíamos estar a caminhar para um processo de mais engajamento de população, mais transparência, mais exigência e mais rigor, e estamos a fazer tudo ao contrário. E, portanto, eu que nem sou verdadeiramente apologista do princípio da proibição do retrocesso, porque acho que tem muito que se lhe diga, realmente julgo que aquilo que se fez com o Simplex constitui um retrocesso. E, mais uma vez, e com isto me calo, e também seguindo um pouco a ideia que também já foi aqui expressa, isto aparentemente é um processo que pode servir a determinados interesses, mas as ideias que eu tenho recolhido quando falo e quando ouço pessoas falar sobre o Simplex é que isto é um diploma que agrada a muito poucos, porque isto não agrada aos ambientalistas, isto não agrada à administração, isto não agrada a muitos empresários, que são empresários sérios e que querem as coisas realmente bem feitas e não um deferimento tácito que lhes permite fazer tudo e mais alguma coisa. E, portanto, eu pergunto-me a quem é que isto interessa? Interessa a alguns patos bravos, com certeza, que querem prejudicar o interesse público e querem enriquecer à custa de hipotecar os interesses das gerações presentes e das gerações futuras. E, portanto, passo o panfletarismo do discurso, eu, de facto, fico perplexa com estas opções do Simplex e ainda tinha alguma crença ingênua, ainda não a perdi, de que o novo governo poderá fazer alguma coisa para inverter este processo perigosíssimo em que nos metemos. Mas, enfim, peço desculpa pelo desabafo. Mas fico-me por aqui. O doutor, se quiser responder, e faz favor, diga. Responder a mim, não, claro. Responder, a mim não tem nada a responder. Mas se quiser até desenvolver alguma ideia que tenha ficado menos explícita, aproveito agora. Dava só fazia só mais dois ou três comentários. O primeiro é que nitidamente se nota que este Simplex foi muito marcado pelo PRR e que o objetivo, em parte, passou por garantir que aqueles prazos poderiam ser cumpridos ou que havia até projetos que deixavam de estar submetidos à avaliação de impacto ambiental em função da necessidade de cumprir o calendário de disponibilização do PRR. Eu sempre que vi o legislador legislar para obter efeitos meramente conjunturais, o resultado nunca foi bom, porque, ao fim e ao cabo, acho que até era melhor, se calhar, sermos mais explícitos e termos, já que temos procedimentos especiais para tudo e mais alguma coisa, temos um procedimento especial de avaliação de impacto ambiental para projetos do PRR que não comprometessem calendários, mas ao menos sabíamos que havia princípios elementares de avaliação de impacto ambiental que podiam ser cumpridos e, se calhar, até ponderando os interesses, cumprindo os próprios propósitos da diretiva. E peço desculpa por interromper, foi isso que se fez em Espanha, com as centrais solares e com as centrais eólicas. Vou dizer, isto é válido, estamos aqui a derrubar uma série de regras, mas só vale para este período. Depois volta tudo ao procedimento comum. Desculpe. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Depois, relativamente aos loteamentos, é efetivamente dos aspectos que está menos bem explicado, quer no contexto do RAIA, quer no contexto do próprio Simplex. Porque aquele asterisco que vem isentar de avaliação de impacto ambiental os planos de pormenor com efeitos registais, quando aquilo nitidamente é um projeto, porque nós temos que olhar para o conceito de projeto não à luz do Joé. O projeto não é um projeto de arquitetura, nem é um projeto de execução. O conceito de projeto é um conceito autónomo do direito do ambiente e do diploma de avaliação de impacto ambiental. E, nessa medida, devíamos ter atenção que o que diz a diretiva em todas as suas formulações são operações de desenvolvimento urbano, operações de expansão urbana. Ou seja, independentemente de estarmos a falar de desenvolvimento urbano sistemático ou assistemático, estruturado em plano ou estruturado em operação de loteamento ou em reparcelamento,
A questão é, materialmente aquilo é uma expansão urbana? Se é, deve estar sujeita à avaliação de impacto ambiental. Depois, uma outra questão é o deferimento tácito, que efetivamente, para além de todos os argumentos que já foram sendo dados relativamente à aparente ou evidente incompatibilidade entre o deferimento tácito e a diretiva, nós temos de ter em atenção também outras duas coisas. Primeiro, se o objetivo é também garantir que há igualdade perante os encargos públicos, nós termos exatamente no mesmo mercado projetos que estão sujeitos a uma avaliação de impacto ambiental rigorosa e que desemboca numa declaração de impacto ambiental expressa. E outros projetos ao lado que desembocam numa avaliação de impacto, numa declaração de impacto ambiental favorável tácita, é uma promoção de desigualdade. Por outro lado, nós temos também que ter a noção de que não me parece que exista muitos mais instrumentos em que os direitos fundamentais estejam tão envolvidos como a avaliação de impacto ambiental. Nós temos que ter noção que há uma vertente material dos direitos fundamentais, e que efetivamente é a materialidade que ele tem e que se espelha em cada um, mas há uma vertente procedimental dos direitos fundamentais. E essa vertente procedimental obriga a que os direitos fundamentais sejam objetos de procedimentos que sejam adequados, justos, proporcionais e especificamente direcionados à sua satisfação material. E eu penso que aqui, no âmbito do deferimento tácito, nós ficamos muito aquém. Concordo que há uma enorme falta de disponibilização de recursos humanos e de recursos financeiros para as autoridades da AIA e para as entidades públicas em geral, o que efetivamente acaba por obliterar a possibilidade de sucesso que estes procedimentos podem ter. A avaliação que faço do Simplex efetivamente também não é positiva e peço desculpa ou lamento se porventura poderei ter dado a posição, dado a entender que a minha posição era a inversa, porque não é. Além do mais, eu acho que, fazendo a comparação, eu não consigo dizer se o Simplex ambiental foi menos bem conseguido do que o Simplex urbanístico. O Simplex ambiental ainda conseguiu tolerar 2 declarações de retificação. O Simplex urbanístico nem consegue tolerar uma declaração de retificação porque aquilo que se tem que retificar não são retificações. Por isso nós vamos ter um decreto-lei que vai clarificar o Simplex urbanístico. Ou seja, já estamos no âmbito da ficção científica, não é? Um outro tema que gostava também de abordar e que sinto muita falta dele na minha prática profissional, para ser honesto, é o facto de nós não termos a declaração de impacto ambiental e os vínculos que estão associados ao projeto e que surgem dessa declaração de impacto ambiental agarrada juridicamente ao projeto, mas sim agarrada à figura do proponente. E isto é extremamente difícil de gerir quando nós falamos de situações de sucessão de titularidade de projetos no tempo. Nós temos uma dificuldade extrema em e acho que nós deveríamos dar um passo não apenas nas declarações de impacto ambiental, mas em muitos outros atos administrativos que têm nitidamente um conteúdo real e não um conteúdo obrigacional. E nessa perspectiva, nós temos que garantir, e dou-vos um caso concreto sem nomear. Nós temos um projeto em que efetivamente foi sujeito à declaração de impacto ambiental. Na altura, as medidas de compensação de impactos eram desenvolvidas em terrenos vizinhos, que eram do mesmo proprietário, mas eram terrenos diferentes, que passaram para outra empresa do mesmo proprietário, que entretanto vendeu a empresa do projeto principal, mas ficou com os outros terrenos onde eram desenvolvidas as medidas de compensação. E disse, aqui já não se faz mais nada. E não se fez. E tiveram que desencantar outros terrenos para implementar desde o início novas medidas de compensação. Isto não é tolerável. Isto é uma forma tão primária de olhar para a consolidação daquilo que é decidido numa declaração de impacto ambiental, que o facto de nós não conseguirmos olhar de uma perspectiva crítica para o RJAIA e de uma perspectiva estrutural e ver com desde o Decreto-Lei de 2000, com estes 20 e tal anos que temos de uma experiência consolidada de avaliação de impacto ambiental, eu não estou tanto a contar com o regime anterior ao de 2000,
mas pelo menos 25 anos de prática consolidada nós temos e ainda não fomos capazes de mudar a matriz e ver efetivamente quais é que são os problemas que foram colocados de uma forma constante por estes 25 anos de aplicação de legislação de avaliação de impacto ambiental em Portugal. E eu acho que a seguir a este simplex nós corremos o risco de vir uma nova alteração, que não é uma revisão profunda, quando nós o que precisamos efetivamente é de uma reflexão profunda e da estruturação de um diploma a partir do zero. No fundo é quase como aquilo que normalmente se fala do orçamento de base zero. Eu acho que nós precisávamos de uma abordagem do RJAIA de base zero neste momento e que olhasse para o RJAIA atual como não uma fonte, mas um elemento histórico. Acho que não foi tão favorável assim agora a minha participação, mas é um desabafo também, porque me deparo frequentemente na prática com problemas deste género e é difícil. Mas é muito interessante aquilo que disse o Dr. Gonçalo. Agora muito interessante mesmo, porque também tem a ver com uma questão que me ocupou o espírito ultimamente, tem a ver com aquilo que eu vou chamar as vinculações próprio-terra-remo ambientais ou ecológicas até, e que tem a ver com mais até com solo do que propriamente com autorizações, não é? Também próprio-terra-remo é a razão da coisa. Aqui estamos a falar em transmissão de obrigações. E é curioso o que ele disse agora, e isso são modos, não são condições, são absolutamente modos. São situações que o legislador não resolve nem no CPA, nem na legislação de impacto ambiental, ou seja, não se diz o que é que acontece se os modos não forem cumpridos. E também não se diz, expressamente pelo menos, que os modos são transmissíveis. Porque ao contrário do diploma das emissões industriais, em que há uma norma que, salvo erro, é o artigo 22, que fala da transmissão da licença ambiental, e que a entidade a quem é transmitida a licença herda ao passivo e herda ao ativo. Pronto. E aí parece inquestionável que quem vem depois, quem vem no trato sucessivo, digamos assim, herda os mesmos modos agregados à licença dada ao operador inicial. Nada disso existe na avaliação de impacto ambiental. Portanto, não se diz que os modos agregados à DIA se transmitem quando o operador muda, digamos assim, ou se desmultiplica para dar a aparência que muda, mas depois eventualmente pode até ficar como cabecilha, digamos assim. Mas a questão dos modos é efetivamente uma questão muito, muito interessante. Se os modos se transmitem, a meu ver, transmitem-se, quer dizer, se a autorização se transmite, transmite-se com tudo o que é bom, tudo o que é negativo, tudo o que é positivo e tudo o que é negativo, ou tudo o que é, digamos, para prestar e tudo o que é para proibir, digamos assim. Mas é curioso como o diploma da avaliação de impacto ambiental, paralelamente com o diploma das emissões, progrediu tão pouco. E basta olhar para o fim do diploma e perceber que ele está completamente datado. A norma sobre reparação está completamente datada, a história das indemnizações ao Estado, isso não existe, a reparação do 147 não é aquilo. O diploma da AIA está muito desatualizado, é verdade. E provavelmente precisava de uma reconstrução. Está aqui lançado um belo desafio de uma pessoa que vem do urbanismo. Eu acho que está. Faço as mesmas do urbanismo, por isso. Eu acho que anda perdido. Eu acho que tem que se associar a nós. João, vamos ter que capturar aqui o Gonçalo para os nossos domínios. Não, mas enfim, descontada a brincadeira e agora já passa das 4 horas. Muito obrigada. Muito obrigada aos dois por terem estado aqui. Foi um momento de desabafo, mas também de aprendizagem e de iluminação. Muito obrigada às pessoas que aqui estão. Vamos continuar, evidentemente, vamos lá fora beber um cafezinho e vamos voltar para o último painel. E acho que sim, que foi uma reflexão muito interessante. Estamos de parabéns e que continuar.